Candinho foge com Samir. Ele não olha para trás, só pensa em uma coisa: proteger o menino. Suma e Zenaide correm atrás, sem desconfiar de nada, sem imaginar que tudo faz parte de um plano e que elas estão sendo enganadas. Algo está prestes a acontecer. Mais tarde, Candinho, Samir e Dita voltam para a mansão. Eles comemoram. Conseguiram despistar Suma, por enquanto. O alívio toma conta do ambiente. Samir sorri. Candinho respira fundo. Acredita que tudo terminou. Mas não terminou. Suma chega, com o delegado e com o documento de adoção nas mãos. Ela entra decidida. Eu vim levar o Samir. Policarpo observa tudo pela janela, em silêncio, sem ser visto. Candinho olha para ele. O olhar é rápido, cheio de medo e esperança. Anastácia surge como a única salvação, tudo por causa de um detalhe que pode mudar tudo. Tudo começou antes, quando Candinho foge com Samir. Suma e Zenaide tentam alcançar os dois. A música sobe, a tensão aumenta. O carro do caipira avança pela estrada. Enquanto isso, Suma fica cada vez mais furiosa. Os olhos dela queimam de ódio. De repente, ela vê uma charrete se aproximando. Sem pensar duas vezes, Suma sobe no veículo rural. Assustado, o homem que conduz a charrete pergunta: "Mas o que é isso? Quem são vocês?" Irritada, Suma dispara: "Não interessa, segue aquele carro." O homem reage na hora: "Eu não vou seguir ninguém, vocês vão sair daqui agora mesmo." A fúria de Suma explode. Ela segura a blusa do caipira com força. "Se você não vai ajudar, então não vai atrapalhar." Antes que ele possa reagir, Suma empurra. O homem cai da charrete, se debate, não consegue se levantar a tempo. Suma avança. Em choque, o caipira grita: "Espera! Você nem sabe dirigir esse trem." Suma revira os olhos. "Até parece que eu não sei usar isso, é só um cavalo e uma carroça." Nervosa, Zenaide tenta alertar: "Patroinha, não é assim tão fácil. Eu acho que a senhora devia voltar e negociar com aquele homem." Suma ri, uma risada cheia de desprezo. "Eu nunca vou voltar, eu não sou mulher para isso." Nesse momento, o cavalo para de andar. A charrete empaca no meio da estrada. Surpresa, Suma pergunta: "Mas o que foi agora?" Zenaide pega uma vara. "Eu acho que tem que usar isso aqui." Sem saber exatamente como funciona, Suma tenta usar o objeto. O cavalo se assusta e começa a correr, desesperadamente. Zenaide grita apavorada: "Patroinha, para com isso!" Suma berra: "Eu tô tentando, mas não tá funcionando." A charrete dispara pela estrada. O carro de Candinho fica cada vez mais perto, mas o cavalo corre ainda mais. De repente, elas passam ao lado do carro. Suma olha para o lado e congela. Quem está dirigindo é Lourival. O choque é imediato. A revolta é maior ainda. Sem perceber, Suma solta as cordas que controlam o cavalo e perde totalmente o controle. A charrete se desgoverna. Em questão de segundos, Suma e Zenaide veem o veículo atingir uma pedra. O impacto é violento. As duas caem antes mesmo de conseguirem pular. Atordoada, Zenaide geme de dor. "Ai, ai! Você não devia ter soltado as rédeas." Suma permanece no chão por alguns segundos. Respira fundo. Olha para o céu. Ela tenta controlar a própria raiva. "Eu sei, mas isso é o de menos." Ela cerra os dentes. "Fomos enganadas. Candinho conseguiu me passar a perna." A fúria dela cresce em silêncio. Quilômetros dali, Samir, Candinho e Dita começam a comemorar. O alívio é evidente. Samir fala animado: "A ideia de trocar os carros foi de gênio. Aposto que a Suma ainda está atrás do Lourival." Candinho ri, satisfeito: "Eu queria ser uma mosquinha só para ver essa cena."
Dita sorri, mas logo fica séria. Agora a gente pode respirar aliviado, mas precisamos pensar em como nos livrar da Zuma. Isso ainda não acabou. E ela está certa. O que eles não imaginam é que a vilã não será a única preocupação ao chegarem em casa. Mais tarde, Candinho, Samir e Dita chegam à mansão. O alívio aumenta. Chegaram sãos e salvos. A euforia toma conta por alguns instantes. Até que Dita quebra o silêncio. Mas a gente não pode esquecer, a Zuma ainda tem os documentos. Candinho fica nervoso. Eu sabia, a gente devia ter rasgado aquele papel. Samir pensa um pouco e rebate. Mas vocês não ouviram o que o Simba disse? Eles já tentaram tirar os documentos dela. Aposto que a Zuma fez várias cópias. Dita desvia o olhar. Você tem razão. Vamos ter que pensar em outra saída. Candinho passa a mão no rosto, visivelmente aflito. Eu penso nisso desde o dia em que a gente se escondeu no sítio e ainda não faço ideia de que fazer. Ele respira fundo e desabafa. Porque sempre que eu acho que tá tudo bem, as coisas pioram. Nesse momento, Asdrúbal aparece. A música sobe. Me desculpa, Candinho, mas as más notícias não acabaram. Surpreso, o caipira pergunta: Como assim? No que você está falando? Celso e Araújo se aproximam. O advogado é direto. A gente precisa conversar. É um assunto muito sério. Preocupada, Dita segura a mão de Samir. Acho melhor a gente entrar e deixar eles conversarem em paz. Os dois se afastam. Assim que ficam sozinhos, Candinho encara os amigos. Então, qual é o assunto? Os três se entreolham. Celso respira fundo e decide ser o portador das más notícias. Ele encara o primo, sério. A baronesa de Champs pagou todas as dívidas da fábrica. Candinho franze a testa. Não acredita no que ouve. Como assim? O quê? Ele engole seco. Mas por quê? Asdrúbal responde cauteloso. Você sabe, ela sempre quis comprar a fábrica e agora viu uma oportunidade. Não pela compra direta, mas por outro caminho. Um frio percorre o corpo de Candinho. Caminho? Que caminho? Asdrúbal não rodeia. Se você não pagar a baronesa em 8 dias, ela assume o controle total da fábrica. O silêncio pesa. Candinho fica completamente em choque. Não, isso não pode acontecer. A voz dele falha. Como ela pagou tudo sem me avisar? Celso responde. Ela não fez isso sozinha. Teve ajuda de ninguém menos que o prefeito da cidade. A música sobe. Ela agiu na surdina. Agora somos obrigados a pagar. Nervoso, Candinho reage rápido. Então a gente pede um empréstimo. A gente paga a baronesa. Araújo o interrompe. Já tentamos. Nenhum banco aceitou o pedido. Candinho anda de um lado para o outro. A cabeça não para. De repente, ele tem uma ideia. Cunigundes. Ela enriqueceu. Antes que termine a frase, Araújo fala. Eu já conversei com ela, mas houve um problema. Ele suspira. A fonte da riqueza dela foi interrompida. Candinho sente o chão sumir. Então, não tem mais jeito. A voz embarga. Eu vou perder a fábrica. Ele começa a chorar. Os amigos se aproximam, tentam consolá-lo. Mas o que Candinho ainda não sabe é que uma escolha terá que ser feita. E qualquer que seja a decisão, a perda será dolorosa. Algum tempo depois, Zuma chega à cidade. Antes mesmo de voltar ao orfanato, ela vai direto à delegacia. Surpreso, o delegado observa. O que aconteceu? A senhora parece exausta. Zuma responde, firme. E estou mesmo, mas não vou descansar até recuperar o meu filho. Ela respira fundo. Você deve conhecê-lo, o Samir. Confuso, o delegado pergunta. Mas o Samir não é filho do Candinho?
Zuma nega com a cabeça. Não. Pela lei, eu sou a mãe dele. Ela entrega um documento. E aqui está a prova. O delegado pega o papel, começa a ler. A cada linha, o choque aumenta. Ele engole seco. Bom, tem o carimbo e as assinaturas da juíza Flora. É um documento oficial. Zuma abre um sorriso satisfeito. Eu te disse. Agora vamos falar de assunto sério. Ela muda o tom. Candinho fugiu com o meu filho. Eu fui atrás e ele fugiu de novo. A voz dela endurece. Ele está claramente tentando me impedir. O delegado a interrompe. Eu já entendi onde a senhora quer chegar, mas não precisa ir tão longe assim. Ele é firme. Até agora, Candinho acredita que Samir é seu filho. Não podemos julgá-lo por agir dessa forma, nessas circunstâncias. Furiosa, Zuma afirma. Mas as circunstâncias mudaram. Eu estou com um documento oficial, como o senhor mesmo disse. Ela encara o delegado. E eu sei muito bem, quem não cumpre esse tipo de documento pode ser detido. O delegado respira fundo, pensa por alguns segundos. Tudo bem, vamos até a casa dele. Enquanto isso, Candinho vai até a igreja. Ele se ajoelha diante do altar, abalado, cansado. Mãezinha, eu vim aqui pedir uma luz. A voz sai fraca. Eu sei que a senhora está vendo tudo o que está acontecendo e eu não sei mais o que fazer. Ele engole o choro. Mãezinha, por favor, me ajuda. Nesse momento, um vento entra na igreja. Candinho se arrepia inteiro. O mesmo vento folheia uma Bíblia aberta no altar. As páginas viram sozinhas. Candinho percebe. Aquilo pode ser um sinal. Ele se aproxima, vê uma frase marcada. Surpreso, ele lê: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Antes que termine, outra rajada de vento surge. Mais páginas viram. Uma nova marcação aparece. Candinho lê: O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Os olhos dele se enchem de lágrimas. Emocionado, ele olha cá cima e sussurra: Eu entendi o recado, mãezinha. Mas o que Candinho não imagina é que será muito mais difícil do que parece. Um pouco depois, Candinho chama Samir para conversar. Ao perceber o semblante do pai, o menino estranha. O que aconteceu? Por que você tá com essa cara? A Zuma tá aqui? Candinho responde, sério. Não, ela não tá. Ele respira fundo. Mas eu sei que ela pode aparecer a qualquer momento. Silêncio. Só que não é isso que eu queria falar. Ele hesita. Respira fundo novamente. Eu tô passando por muitos problemas. Posso perder a fábrica, posso perder tudo. E você sabe, eu também tô sem dinheiro. O coração de Samir dispara. Onde você quer chegar com isso? Candinho não aguenta, começa a chorar. Eu fui conversar com a minha mãezinha. Mesmo ela não estando aqui, ela sempre sabe o que dizer para mim. Com os olhos marejados, Samir pergunta: E o que ela te disse? Em prantos, Candinho responde: Que a gente vai ter que se separar para que os nossos problemas se resolvam. Samir fica em choque. O quê? Você tá desistindo de mim? Candinho reage na hora. Claro que não. Mas Samir, revoltado, retruca. Mas parece. Parece que você tá cheio de problemas e a única solução é me entregar para Zuma. O silêncio pesa entre os dois. Trêmulo, Candinho se aproxima. A voz sai baixa, cheia de medo. Por favor, não pense isso. Ele segura as mãos de Samir. Eu prometo para você, não vai demorar até você voltar para casa. Candinho respira fundo. E eu sei exatamente onde você vai estar. No orfanato, com seus amigos. Entre lágrimas, Samir tenta sorrir,
um sorriso tímido, quase sem força. O único lado bom, se é que existe, Candinho completa com esperança na voz, é que quando você voltar, eu já vou ter salvo a fábrica. A gente não vai correr risco de perder a casa. Ele engole seco. Tudo vai voltar a ser como era. Emocionado, Samir o abraça forte. Não encontra palavras, só chora. Pouco tempo depois, a campainha toca. A música sobe, os corações de Candinho e Samir disparam. Samir sussurra apavorado. É ela, tá lá embaixo. Quitéria abre a porta. Zuma entra como um furacão. O delegado vem logo atrás. Com licença, pode chamar o Candinho, por favor? Ao ver Zuma na sala, Dita se espanta. O que você tá fazendo aqui? Zuma responde fria. Não finja que não sabe. Eu devia mandar prender você. Araújo intervém na hora. Não fale assim com a Dita, ou eu inicio um processo contra a senhora. Zuma ergue a cabeça, desafiadora. E posso saber o motivo, já que são vocês que estão escondendo o meu filho? Asdrubal rebate firme. Ele não é seu filho, e você sabe muito bem disso. Zuma ri. Não é isso que esse documento diz? Aliás, quem foi que disse que Samir é filho do Candinho? Ela provoca. A mãe dele, enquanto ele delirava num coma? Irritado, Asdrubal perde a paciência. Chega, já aturamos ofensas demais. Ele aponta para a porta. Saia daqui agora mesmo. Nesse momento, Candinho aparece ao lado de Samir. A voz dele ecoa pela sala. Não precisa expulsar ela. Todos se voltam. O Samir vai com a Zuma. O choque é geral. Candinho olha para Samir, se ajoelha diante dele. Uma lágrima escorre. Filho, a gente vai ter que se separar. Ele tenta sorrir. Mas não chora. Vai ser por pouco tempo. Candinho segura o rosto do menino. Se eu te encontrei uma vez, sem nem saber onde você estava, a voz falha. Imagina agora. Ele respira fundo. Eu vou mover céu e terra. Eu te prometo, você vai voltar. As lágrimas escorrem dos olhos de Samir. A emoção toma conta da sala. Até o delegado se comove. Os olhos dele se enchem de lágrimas. Dita chora em silêncio. Pai e filho se abraçam forte. Os dois choram. Nesse instante, uma luz suave envolve os dois. Ilumina o abraço. Mas ninguém ali consegue ver. Anastásia aparece em meio àquela luz. Ela também chora. Mas o olhar dela se volta direto para Zuma, firme, decidida. Isso não vai ficar assim. Aos olhos de Deus, ninguém separa um pai de um filho e fica impune. Nesse instante, sem ouvir nada, a música sobe. Zuma sente um arrepio percorrer todo o corpo. Ela se assusta. Ué? Que foi isso? Zenaide estranha. O que foi, patroinha? Zuma franze a testa. Sei lá. Senti um arrepio esquisito. Ela se recompõe rápido e muda o tom. Ô seu delegado, esse abraço dos dois vai durar quanto tempo? Impaciente, ela grita. Eu quero levar o meu filho Samir embora. Zuma olha para o rosto do delegado, molhado de lágrimas. Para de chorar, delegado. Eu quero levar o Samir agora. O delegado se aproxima dos dois. A voz sai pesada. É preciso ir. Ele pega Samir pela mão. Samir tenta segurar a mão de Candinho. Os dedos escorregam. Pai, eu não quero ir. Candinho se inclina na direção dele. É só por pouco tempo, fio. Eu juro para você. Samir é levado até Zuma. Antes de sair, ela se inclina discretamente para Candinho, sussurra sem o delegado ouvir. Me procura. Eu tenho uma proposta para você. Dita observa tudo, atenta. Ela percebe. Zuma está tramando algo.
Candinho encara a vilã. O que você fez hoje foi grave demais, Zuma. A sua hora vai chegar. A voz dele é firme. A sua maldade ainda vai te afundar. Escuta bem o que eu tô dizendo. Zuma abre um sorriso frio, como se não desse a mínima. Candinho e Samir continuam se olhando, até o último segundo. O menino é levado por Zuma, Zenaide e os policiais. Mais tarde, Zuma chega à Casa dos Anjos. Ela agradece ao delegado. Obrigada. Preciso entrar agora. Ela finge doçura. Meu filhinho precisa tomar um banhinho, comer uma comidinha e dormir um pouquinho. Ele deve estar cansadinho. O delegado diz que entende e vai embora. Assim que a porta se fecha, Zuma muda completamente. Vai! Saiba aqui, Samir. Ela aponta. Vai para o quarto com os outros. Zenaide estranha. Mas e o banho? A comida? O soninho? Zuma ri. Ai, Zenaide, para de levar tudo ao pé da letra. Foi só jeito de falar. Samir entra no quarto. Todas as crianças correm até ele, abraçam forte. Samir ainda chora. Yasmin percebe, coloca a mão no ombro dele. Samir, a gente vai te ajudar a voltar para o seu pai, custe o que custar. Aladim se aproxima. Vamos desmascarar a Dona Zuma e provar que o Candinho é seu pai. Simba entra na conversa. O Candinho é meu amigo e eu não vou deixar ele ficar triste. Felícia também coloca a mão no ombro de Samir. A Dona Zuma vai descobrir que mexeu com um, mexeu com todos. Ela fala com convicção. E ela não faz ideia do que a gente é capaz de fazer junto. Samir respira fundo. Pela primeira vez, ele abre um pequeno sorriso. Um sorriso de esperança. Ele acredita. Os amigos estão com ele. Asdrubal e Araújo conversam com Candinho. Ele não consegue parar de chorar. Araújo fala com cuidado. A única forma de entrar com uma ação judicial de paternidade seria conseguir a certidão de nascimento do Samir. Candinho ergue o rosto, esperançoso. Com ela, haveria uma disputa e um julgamento pela guarda do Samir. Araújo abaixa a cabeça. Mas a certidão foi destruída. Ele respira fundo. Deve existir outra forma, e eu vou descobrir. Asdrubal intervém, sério. Nesse caso, só um milagre. O silêncio pesa. Dita percebe o estado de Candinho. Acho melhor vocês deixarem ele descansar. O dia foi pesado demais. Asdrubal e Araújo concordam. Candinho vai para o quarto. Dita se senta ao lado dele e começa a cantar baixinho. Aos poucos, Candinho adormece e sonha. Ele se vê no sítio. Ué, voltei para o sítio de novo. De repente, ele vê Anastácia. Candinho se emociona. Mãezinha, você aqui outra vez? Anastácia sorri. Eu vim te mostrar uma coisa, meu filho. Vem comigo. Um portal se abre diante dos dois. Anastácia segura a mão de Candinho. Eles entram. Do outro lado, eles veem exatamente o momento em que Zuma queima a certidão de nascimento do Samir. Candinho entra em desespero. Mãe, a Zuma está queimando a certidão do Samir. Ele tenta correr, tenta impedir. Nada acontece. Quando Zuma termina, Anastácia se aproxima das cinzas. Ela recolhe tudo com cuidado e volta com Candinho para o portal. De volta ao sítio, Anastácia pega uma lágrima de Candinho. A lágrima cai sobre as cinzas. Como num milagre, a certidão se recompõe, inteira, perfeita. Anastácia dobra o papel, coloca no bolso de Candinho. Ela o abraça. Nesse instante, Candinho acorda. Dita se assusta. Candinho, o que foi? Teve um pesadelo? Ele respira ofegante. Eu sonhei com a minha mãe.
Vi a Zuma queimando a certidão do Samir. Ele passa a mão no rosto. Mas minha mãe fez ela voltar. Só que foi só um sonho. Candinho leva a mão ao bolso. Sente algo. Ele tira o papel. Abre, fica em choque. Dita, é a certidão do Samir. A voz treme. Foi verdade, foi tudo verdade. Ele começa a comemorar. Agora existe uma chance. Dita vibra de felicidade. Dias depois, Zuma recebe uma intimação. Audiência marcada para definir a paternidade e a guarda do Samir. O garoto escuta. Os olhos brilham. Meu pai vai lutar por mim na justiça. Zuma explode de raiva. O quê? Tá dizendo que o Candinho apresentou a certidão do Samir? Ela rasga o papel da intimação com os olhos. Isso não é possível. Só pode ser falsa. Zenaide fica impressionada. Zuma sai de casa furiosa. Enquanto isso, as crianças se reúnem. A gente precisa de uma prova contra a dona Zuma. Uma prova que ajude o Candinho. Simba fala confiante. Eu já tenho uma ideia. Nesse mesmo momento, Zuma invade a casa de Candinho. Grita fora de si. Eu não sei como você conseguiu aquela certidão falsa. Que raios você aprontou? Ela se aproxima ameaçadora. Mas não adianta. Você não vai conseguir. Zuma sorri com desprezo. Eu sou a mãe do Samir e nada vai mudar isso. Ela se inclina. Aliás, a única forma de você voltar a ser pai do Samir, pausa, é largando essa daí e casando comigo. Você entendeu? Dita fica furiosa. Candinho responde firme. Isso não vai acontecer. Nunca. Ele encara Zuma. Eu vou recuperar o Samir, porque ele é meu filho. A voz dele não treme. Eu sei que foi você que queimou a certidão do Samir, e eu vou te desmascarar no tribunal. Zuma bufa de ódio. É isso que a gente vai ver. Ela gira nos calcanhares e sai da casa de Candinho batendo a porta com força. Chega o dia da audiência. Candinho entra no tribunal. Segura o chapéu com tanta força que os dedos ficam brancos. Dita caminha ao lado dele. Fica firme. Hoje é o dia. Candinho engole em seco. Hoje eu trago o meu filho para casa. No corredor, Zuma aparece com Zenaide. Ela se aproxima de propósito, provocadora. Quando a juíza rir dessa certidão falsa, eu vou levar o Samir pela mão e você vai ficar só olhando. Candinho não abaixa a cabeça. Não vai ser a juíza que vai rir, vai ser a verdade que vai falar mais alto. Atrás de uma coluna, Samir e as crianças observam escondidos. Jasme cochicha. Se eles mentirem, a gente entra. Simba aperta um pequeno gravador. Eu trouxe a prova. Samir treme. Meu pai não pode perder. A juíza entra. O silêncio toma conta da sala. Aqui não é teatro. Vocês fizeram o juramento. Apenas a verdade. Ela encara todos. Vamos começar. Zuma se levanta rapidamente. O choro já está pronto. Ela se senta para depor. Excelência, eu crio o Samir desde bebê. Ela enxuga os olhos. Eu cuidei, eu protegi. A voz embarga. Esse menino é meu filho de coração. Ela olha para a juíza como quem pede piedade. Dita ferve de raiva. Candinho segura a mão dela. Zuma continua. É como se esse menino tivesse saído da minha barriga. Escondido, Samir observa. E percebe o quanto aquilo é falso. Em seguida, a juíza chama a baronesa para depor. Zuma sempre foi dedicada, amorosa, exemplar. A baronesa fala com segurança. Uma ótima mãe. Cuida desse menino como se fosse filho biológico. Ela conclui. Ela merece ficar com o Samir. Candinho fecha o punho, mas se controla. Samir e as crianças se entreolham, incrédulos. Chega a vez de Candinho. Ele se levanta.
fala direto. Eu sou o pai do Samir. O silêncio é absoluto. Eu perdi o meu filho, eu encontrei. A voz dele treme, mas não cai. E eu não vou perder de novo. Candinho entrega a certidão, aponta para Zuma. Ela tentou queimar isso, ela separou pai de filho. Um murmúrio percorre o tribunal. Nesse momento, Ernesto é chamado. Ele entra com um sorriso frio. Candinho fica chocado. Excelência, Ernesto fala calmo. Isso é falso. Candinho está inventando. Ele aponta para Zuma. Zuma salvou esse menino. A juíza pergunta, firme: o senhor tem prova da falsidade? Ernesto hesita. Ele vive de sonho, de milagre. A juíza o interrompe. Prova, senhor Ernesto. O clima pesa. Ernesto olha rápido para Zuma. Respira fundo e arrisca. A prova é que Samir não é filho dele. A juíza anota com firmeza, como quem guarda aquela frase para o momento certo. Lá no fundo, Samir se revolta. Felícia sussurra: calma, espera a hora. A juíza volta o olhar para Zuma. A senhora afirma que criou o menino desde bebê e diz ter um documento de adoção. Mas por que só o Samir? Por que quis adotar apenas ele? Zuma perde a paciência e solta sem perceber. Porque é o Samir que eu sinto que é meu filho. O salão fica em silêncio absoluto. Juíza, seca. E por qual motivo, exatamente? Antes que Zuma responda, a porta do fundo se abre. Samir entra acompanhado das crianças. O oficial tenta barrar. Samir grita: eu sou o Samir, eu quero falar. Zuma se levanta num pulo. Tirem essas crianças daqui! A juíza bate o martelo. Deixe, eu quero ouvir. Com a voz quebrada, Samir fala: ela não me ama, ela usa a gente. Ela manda pedir dinheiro na porta da igreja e fica com tudo. Zuma avança furiosa. Fecha o bico, moleque, você me deve tudo. Ela percebe tarde demais o que disse. Candinho se revolta. Felícia entrega um caderno. Esse é o caderno do dinheiro. A gente anotava porque ela tomava tudo. Aladim completa. Se não levasse, ela gritava e castigava. Simba levanta um gravador. E eu gravei. Eu escondi, mas gravei. A juíza autoriza. O áudio ecoa na sala. Voz de Zuma, grave. Criança da pena, pena da moeda. Vai lá, faz cara triste, senão eu corto a comida. Zuma empalidece. A baronesa fica sem reação. Ernesto engole em seco. A juíza chama Zenaide. A senhora confirma isso? Zenaide olha para Zuma e treme. Zuma sussurra ameaçadora: se abrir a boca, eu acabo com você. A juíza percebe. A senhora está coagindo a testemunha? Zenaide desaba. É verdade, excelência. Ela fazia tudo isso, e o Samir, ela só queria usar para prender o Candinho, para casar com ele. Ernesto tenta reagir. Isso é uma armação. A juíza corta. O senhor já mentiu demais. Vou encaminhar seu depoimento para a apuração de falso testemunho. Ernesto fica pálido. Samir encara a juíza em lágrimas. Eu não quero voltar para lá. Eu quero meu pai. Eu quero dormir, sem medo. Candinho dá um passo à frente, mas para, respeitando o rito. A juíza respira fundo. A juíza decide. Juíza firme. Diante da certidão, das provas apresentadas e do risco ao menor, determino guarda imediata ao pai, com acompanhamento do Conselho Tutelar e abertura de investigação criminal contra Zuma. Está decidido. Zuma grita, desesperada. Não, vocês vão se arrepender. 2 policiais se aproximam. Candinho cai em lágrimas e abraça Samir com força. Candinho: eu falei, fio, eu falei que ia te buscar. Dita abraça os 2. Acabou. Agora é recomeço. Zuma ainda grita ao longe. Isso não terminou. Candinho olha firme.
Terminou sim. Hoje a mentira perdeu, porque tudo de ruim que acontece na vida é para melhorar. Música emocionante sobe. E para você, que nota a Anastácia merece por ter ajudado o Candinho a recuperar o Samir? Escreve aí nos comentários. Deixa o like para continuar recebendo mais vídeos da novela. E na tela já está aparecendo outro vídeo incrível. Clica agora para assistir.